estava pensando esses dias que muito se fala em defesa da educação, eu acho que é um consenso geral de que a educação é importante, mas acaba que a nossa ideia do que é valorizar a educação, do que é defender a educação, acaba sendo muito dispersa, difusa, né? E hoje eu trouxe aqui dois amigos para conversar sobre esse tema, especialmente em tempos de crises, né? Mas já diria Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação, na verdade, não é uma crise, é um projeto. Então, hoje eu estou aqui com a minha amiga Miranda, que vai se apresentar. Pode se apresentar, fica à vontade. Como muito bem chamado, realmente, o projeto da crise da educação vai bem, obrigada, né? Eu sou Miranda Gomes, eu sou estudante de licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. Estou atualmente no 7º semestre e é isso, quando se fala de defesa da educação, a gente tem que pensar que é a defesa da educação pública de qualidade, né? Não adianta nada a gente falar de educação se a gente não fala dessa qualidade dessa educação, né? E como é necessário a proteção do sistema que mantém a educação como um órgão público de acesso a todos, né? A gente tem também aqui o Camudan, que é pai de aluno e que também pode se apresentar um pouquinho pra gente. Beleza. Meu nome é Camudan, eu sou do povo Wapixana, já moro aqui em Brasília há uns 15 anos aqui. Também tenho acompanhado essa questão, tanto os alunos na educação fundamental e técnica e universitária, né? É isso. A gente vê que precisa melhorar muito e que é necessário uma educação de qualidade para os nossos filhos. E eu falo da questão indígena, né? Eu falo desse acolhimento que as cidades devem ter com os povos indígenas. A gente vem de uma cidade de Roraima, de Boa Vista, né? E assim como muitos da gente, acaba que vendo morar nas cidades. E é preciso ter um programa, é preciso ter um acolhimento, é preciso ter políticas públicas para esses alunos. Certo. E eu acho que o elo que nos une, né, no caso, é o Instituto Federal de Brasília. Miranda como aluna, Camu como pai de aluno. Eu sou professor do IFB desde 2013, lá no Campus Gama. E, enfim, muita coisa do que a gente vai falar aqui eu tenho vivenciado há muitos anos e não é nada novidade, assim. Enfim, infelizmente não é novidade aquilo que a gente tem enfrentado, né? Como os recentes cortes no orçamento da educação, que chegaram aí a 14,5% do orçamento discricionário, que coloca em xeque mesmo toda a constituição e a manutenção, né, desse projeto que é os institutos federais, que é a educação técnica profissional, a educação profissional, técnica e tecnológica, que é através da Rede Federal de Educação. É interessante porque essa ofensiva, né, de desmonte, ela acontece justamente com a promoção do novo ensino médio. Então, claramente você vê a mudança de prioridade, a mudança de perspectiva, para onde a gente quer levar essa educação pública. Porque aí você vem de um modelo, porque o Instituto Federal é esse modelo de educação pública de qualidade, que promove, e aí tem uma diferença muito importante de ser destacada, né? Não é um ensino simplesmente tecnicista, que a pessoa aprende só aquele ofício, aquela atividade que ele vai servir, que vai servir para que ele seja mão de obra no mercado. A proposta dos institutos federais é de ser uma educação, uma formação que é ampla e que vai englobar não só a parte técnica, não a parte que interessa ao mercado de trabalho, mas também uma formação humana, mas também uma formação crítica, que vai fazer com que esses trabalhadores sejam pensantes,
né, e não só massa de manobra do mercado de trabalho. Então, você tem a promoção desse tipo de educação sendo desprivilegiada, sendo atacada, enquanto você tem a promoção de um tipo de educação que volta para esse paradigma estritamente tecnicista. Você vai aprender a apertar o parafuso, porque é isso que precisa lá na fábrica, entendeu? Você não vai aprender sobre história do Brasil, você não vai aprender sobre filosofia, sobre sociologia, você não vai ter como desenvolver um raciocínio crítico para você viver em sociedade e colaborar com a sociedade, não apenas do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista cidadão, como pessoa, como humano. Então, e aí eu queria entender, assim, como vocês viram, a partir da perspectiva como aluno, da perspectiva como pai, esses cortes no orçamento, essa ofensiva do governo, né, em relação ao orçamento mesmo dos institutos. Claro. Por nossa parte, a gente percebeu que tanto os IF como as universidades, eles vinham num avanço, num processo, né? Num processo de qualidade. E de uma hora para outra houve um rompimento e até um retrocesso dessa educação. E a gente precisava melhorar muito, né? Claro, né? Todo o processo de construção de uma educação, ele não é só de um momento, né? Então, não é só daquele governo naquela época. É um processo de Estado mesmo. É um projeto de Estado para a população brasileira. A gente entende que é através da educação que a gente vai melhorar toda a parte política, a parte de saúde, a parte da tecnologia, né? A gente entende que toda essa construção ela tem que ser contínua. Então, não pode haver rompimento e interesse de algumas pessoas que realmente não constrói, né, essa pauta, né, dentro da sua política ali que apresenta. Então, esse rompimento, a diminuição de aplicação dos recursos, né, da educação foi crucial, foi de maneira assim violenta, né, porque aí não atinge só aquela classe, né, há todo um processo aí de destruição, né, e o que a gente vê a evasão, para além disso, né, a gente vê a evasão de muitos alunos, as condições precárias que a gente tem visto, né, acompanhado nos IF na universidade também. A gente vai verificando isso, que tudo isso é um projeto, como começamos a falar no início, né, é um projeto de destruição para que as pessoas, quanto menos qualificadas, menos informadas, menos dentro desse processo, elas vão se desinteressando, né? A gente vê que os países que realmente não investem em educação, eles também não investem também nesse desenvolvimento humano, né? Não investem no desenvolvimento sustentável, e aí por aí vai várias situações que vai acontecendo, né? E aqui no Brasil foi esse retrocesso geral. Isso inferiu diretamente nas populações tradicionais, né? Que vai acabar na nossa entrada, porque nós fazendo assim um histórico, nós somos os últimos, as comunidades tradicionais são os últimos a entrar dos institutos federais, nas universidades, e aí um problema muito sério. Quando você interrompe essa construção, esse processo, e aí, né, realmente você vai ter uma dificuldade de novo de continuar. Então, esses cortes no orçamento, esse desgaste que as universidades têm com a destruição, né, dessa educação, ela vai causar um dano muito sério e profundo na continuação, né, desse processo educacional. Pegando o gancho da fala do corte dos orçamentos, né, o que a maioria da população não sabe é que desde 2016 já houveram
3 cortes no orçamento do Instituto Federal, né? Só em 2021 o corte foi de 7,4 milhões de reais e agora em 2022 o corte foi de 5,3 milhões de reais. Bilhão de reais, é isso. É tanto número que a gente até esquece que existe. Isso aí dá bilhão. Bilhão. Eu sei que a somatória de tudo faz com que nós, estudantes, a gente chegue num espaço que não possui manutenção. Né? A falta de manutenção de um espaço é a primeira forma que esse processo de necropolítica utiliza para cercear aquele espaço, a comunidade. Né? As universidades elas eram tidas como o graal da sociedade quando somente gente branca e rica conseguia acessar. Agora que a comunidade, que os povos pretos, periféricos conseguiram adentrar, provando que não se trata de meritocracia, porque a meritocracia trata-se mais de um mito criado para dizer que a sociedade não deve estar em determinados lugares, como a gente chegou a provar, nós, povos pretos, os povos indígenas, a gente provou por A mais B que não se trata de capacidade, e sim de oportunidade. Então, quando a gente adentrou esses espaços, tiraram da gente o direito de estar lá da forma mais vil que é depredando o espaço, não tendo orçamento para manutenção, para limpeza. Os professores vão ficando adoecidos por falta de material e estrutura para se trabalhar, né? Então, quando a gente chega, eu sou do Campus Brasília, quando a gente chega lá, dá dó de ver como tá. A gente tem um teatro que está embargado há muitos anos por conta de uma viga torta. Então, assim, preferem gastar milhões, bilhões para embargar uma obra do que consertar um erro simples que poderia dar à sociedade o direito à cultura, né? Porque uma sociedade com sua cultura fortalecida, com seu povo fortalecido, é uma sociedade de desenvolvimento. Está mais que provado que os países que investem em educação, em tecnologia, em ciência, são os países desenvolvidos. Mas é de interesse de um grupo seleto desse país que isso não aconteça, para que a gente seja sempre um curral para outros países, onde somos nós que produzimos várias tecnologias de ciências e vende-se a preço de nada, né? Um bom exemplo disso é o nosso pré-sal. Né? A gente teve recurso para descobrir, para minerar, mas não pode a gente mesmo ficar com os lucros daquilo. A mesma coisa se trata da educação alimentar, onde hoje em dia o Brasil é um dos países que mais importa veneno para colocar na nossa comida, para envenenar a nossa terra, para envenenar a nossa água, sendo que somos nós um dos maiores produtores de alimentos do mundo e somos um país onde 33 milhões de pessoas estão passando fome. Então, assim, é um processo, é um projeto, né? E é um projeto que anda bem, porque quanto menos educação a sociedade tem, menos a gente vai saber o quanto isso vai impactar na nossa vida. Exato. Né? É isso, é de cortar o coração. Sim. E esse projeto, e eu acho que é importante essa discussão nesse momento, né? Porque a gente está exatamente discutindo isso. Que projeto de país a gente tem, que projeto de país a gente quer, né? Porque a gente tem uma elite brasileira, uma elite classista, que tem, infelizmente, um pensamento muito retrógrado. E aí eu não estou generalizando, estou dizendo que uma parte da elite brasileira tem esse pensamento, e esse pensamento retrógrado passa por diversas coisas, inclusive manter a população, manter a desigualdade, porque isso facilita a mão de obra barata, facilita o acúmulo de absurdo de lucros. Então, é um projeto mesmo. E quando a gente olha, por exemplo, para a questão da educação, da rede federal e da educação de forma geral, você não precisa fechar a escola para você ir contra eu quero favorecer um tipo de educação que seja estritamente para o mercado, não quero que a população tenha consciência crítica e nada assim. Você não precisa fechar a escola para isso, basta você ir deixando morrer de fome. Que é isso, assim, como você falou, você entra no espaço, o Instituto Federal de Brasília é novo, tem pouquíssimos anos. 12 anos. 12 anos. Então, quando você vai e você entra num campus que é novo e você começa a ver
falta de manutenção mesmo, assim, de coisa básica. Você começa a perceber o quanto aquilo tá jogado, assim, o quanto não é priorizado. E aí, para além disso, né, você tem dificuldade. Eu estava conversando com um colega meu que é diretor de administração, e ele falando assim, e eu vi isso durante todos os anos que eu estive, assim, tem uma frota. Tem micro-ônibus, tem ônibus, tem carros para a gente fazer visita técnica, para levar os alunos. Tipo assim, eu já fiz várias visitas técnicas, mas é sempre isso. Agora, a gente tem gasolina? Tô querendo fazer, tem gasolina? Aí às vezes tem gasolina, às vezes não tem gasolina. Às vezes tem gasolina e o ônibus está quebrado e o contrato de manutenção não tá rodando, entendeu? Aí às vezes o ônibus está consertado e não tem gasolina. Então você fica... Isso diminui a possibilidade de você entregar uma educação de qualidade. Se a gente sabe, para equipamentos de forma geral, né, o Instituto Federal de Brasília é um instituto de educação tecnológica. Então, você tem cursos que necessitam, que demandam laboratórios e equipamentos para que os alunos tenham aulas práticas. Então, todos esses equipamentos são equipamentos caros. Então, além de você não ter, tipo assim, conseguimos isso aqui, a gente não consegue fazer a manutenção desses equipamentos, a gente não consegue trocar, não consegue colocar equipamentos novos, complementar esses equipamentos, comprar insumos. Imagine num curso de alimentos você não ter insumo para você fazer as aulas práticas, entendeu? Então, assim, são coisas que no final das contas as pessoas não fazem a associação direta. Esse dinheiro, esse recurso que foi cortado, ele tá faltando ali para o básico e isso afeta diretamente a qualidade da educação que é ofertada. E não é culpa dos professores, não é culpa dos servidores, não é culpa dos alunos, é culpa da falta de financiamento que é sistêmica, que é proposital, que é planejada para que a educação, essa educação que deveria ser um modelo, que é um modelo ainda, apesar dos pesares, é um modelo de educação pública, mas que acaba sendo desprivilegiado porque não tem investimento, porque não tem o cuidado de ter um investimento regular. É um modelo integrado, né? A educação integrada, ela se prova cada vez mais eficiente, né? Quando você entra no ensino médio, você já entra num técnico integrado, já entra numa licenciatura, já entra numa pós-graduação. Tudo isso traz um fortalecimento de base educacional. Onde, hoje em dia, dentro dos IFBs, a gente não tem um refeitório, sendo que é lei os estudantes de ensino médio terem um alimento ofertado, né? Lembrando que, novamente, existem 33 milhões de pessoas nesse país passando fome e que muitos desses estudantes vão para a escola para se alimentar, inclusive. Né? Quando a gente pensa que existe uma PEC que foi apresentada por um general, né? A gente lembra, educação é lugar de professor, não de generais. E uma PEC apresentada por generais, que solicita a cobrança de mensalidade dos estudantes das universidades públicas, sabendo eles que muitos desses estudantes não têm o dinheiro da passagem, não têm o que comer em casa. Essas são formas de cerceamento que você não necessariamente precisa fechar o ambiente. Você impede o acesso. Sim. Né? Você não está falando, eu vou fechar o Instituto Eu Federal. sou contra a educação. Exatamente, você não está falando isso. Você está falando o quê? Indiretamente você está falando, certas pessoas não podem acessar esse lugar. E a gente sabe exatamente quem são essas pessoas, qual é a cor dessas pessoas, onde essas pessoas moram. Exatamente. Eu já tive várias situações de ter que tirar do meu bolso para dar para o aluno pagar passagem. Professor, não tenho dinheiro, tipo assim, e era dia de prova. Eu venho, arranjo dinheiro prestado que eu te arranjo pra você não perder a prova. Então, assim, são coisas que a gente vai tentando, né? Tentando tapar buraco, tentando remediar, mas, assim, precisa de uma política de Estado que, de fato, supra essas necessidades. E aí, quando a gente fala de orçamento, né? Você tocou num ponto fundamental, que é a questão da fome. A gente rodou os campos, conversando com os alunos e tal, e
a questão da alimentação é um ponto unânime, assim, de não ter o aluno do ensino médio que tem um curso integral, que entra às 7 horas da manhã e que sai às 6 horas da tarde, não ter dentro da escola uma lanchonete, um restaurante que ele possa... E é garantido por lei, né? Então são problemas que acabam caindo na mão da gestão, que tá de mãos atadas porque não tem o que fazer, assim, tipo, não tem dinheiro, não tem possibilidades para solucionar esses problemas. Então é preciso deixar claro, assim, qualquer corte na educação vai resultar diretamente em um aluno que não vai assistir aula com fome, em um aluno que não vai ter dinheiro para pagar passagem para ir para a aula, de um aluno que vai ter que, enfim, muitas vezes, aí, por exemplo, entra na política de manutenção, né, ai, meu Deus, esqueci o nome da política. Política orçamentária de manutenção. Essa parte a gente corta. A bolsa. A bolsa Bolsa permanência. permanência. A Então, bolsa vamos lá. permanência. Então, a gente pode, inclusive, ressaltar a questão da bolsa permanência, né? Porque é isso, assim, é uma bolsa para o aluno, porque tem muitos alunos que acabam fazendo escolhas. Assim, eu preciso... eu ouvi histórias, assim, recentes de aluno do ensino médio que trabalha o dia inteiro e de noite tem que... Desculpa, que estuda o dia inteiro, né, no IFB integral, e de noite tem que ir trabalhar no McDonald's para ajudar a subsistência da família. Entendeu? Qual é o rendimento que esse aluno tem quando ele enfrenta uma carga horária dessa, né? Quando a gente tem um corte na educação, a gente tem um corte num recurso que poderia ser uma bolsa para esse aluno para complementar a renda da família, para que ele pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos. Eu sou um ótimo exemplo disso, né? Eu sou mãe, eu sempre trabalhei para essa subsistência, né? Eu sou uma mulher preta, periférica, os privilégios da sociedade sempre foram negados a mim. E quando eu decidi que já estava mais do que na hora de entrar na universidade, eu não entrei por cotas, apesar de muita gente achar que todo negro que está na universidade entra por cotas, né? Eu entrei com uma das maiores notas, porque eu não preciso ser humilde quando eu digo que o povo preto é genial. Somos geniais, boa parte da nossa tecnologia foi feita por nós, né? E roubam isso da gente, roubam inclusive o direito a cobrar que seja nosso, né? E eu entrei na universidade, eu precisei escolher entre entrar na universidade, trabalhar e cuidar do meu filho, né? Então, como é que você exige que mulheres, mães, tenham uma qualificação profissional de universitária se você não oferece ali dentro um espaço para que esse filho esteja lá dentro amparado, que você não oferece um auxílio permanência, porque até mesmo permanência ele ajuda, mas ele não resolve o problema, né? O valor máximo do auxílio permanência, exceto para os indígenas e quilombolas, o valor máximo que se chega para a população é R$440. Isso não paga nem a passagem, quem dirá o almoço. Então, quando a gente fala de um refeitório, a gente precisa de um refeitório com preços acessíveis. Não adianta nada a comida custar o quilo R$40 se eu não tenho nem 10 para pagar, né? E essas cotas que nos são tiradas abre espaço para essa depredação. Porque se a gente não tem lá dentro as pessoas que irão incentivar a política de desenvolvimento social, né? E uma das coisas que mais me entristece é quando eu escuto pessoas falando mal de servidor público, sem essa galera entender que se aquele projeto está funcionando ainda, é graças à força e raça de todo servidor que está ali dentro, né? Todo servidor público dá o sangue para que aquilo não deixe de existir, né? Quando eu vejo as pessoas falando que o servidor é tudo vagabundo, não. Se você não tem estrutura básica para trabalhar, como você quer que a pessoa trabalhe? E se ainda está funcionando, agradeça demais aquela pessoa que está ali, porque ela está trabalhando da forma como você falou, tirando muitas vezes do próprio bolso para que aquilo continue existindo, né? A gente tem a lei de cotas raciais, mas elas servem somente para as pessoas negras, né? Tá? Que o Camus consegue dizer melhor sobre como os povos indígenas são totalmente cerceados de dentro das escolas e universidades. Sim, é verdade. Na verdade, na universidade, pelo menos aqui na UNB, nós não temos cota. Nós temos vagas, né? E aí a gente ficava buscando, fiz parte da associação
que lutou para que tivesse essas vagas, né? E é importante, né? A gente fala um pouco dessa permanência, como é importante, né, para a permanência dos alunos, né? E o acolhimento também dos alunos que vêm de outra situação, que não é essa de cidade, né? Veja bem, a gente já tem essa dificuldade de vindo de comunidades para as universidades, ou para os IF, que também tem vários indígenas aqui em Brasília, pelo menos. A gente conheceu, a partir de que começou a visitar os IF, né, conhecer também os indígenas que estão ali, e tem reclamado muito disso, dessa permanência, que não tem espaço, não tem local para morar, né, que precisa de morar longe dos IF, né, em cidades que eles são capazes de pagar ali uma vaga, né, ou rachar com o pessoal, como diz, né, uma casa, né? E veja como é que é difícil para o indígena sair da sua região, deixar sua família, sua comunidade, ver outros costumes, né? Ver outra cultura, né? E até ele começar a ter aquele equilíbrio de entender tudo, já gastou um bom tempo, né? Para ele se adaptar a esses ambientes. E se a universidade, se o instituto, ele não tem esse olhar, esse olhar diferenciado, porque a gente sabe que para as comunidades tradicionais é assim, né? Nós temos o nosso jeito, a nossa maneira diferente, e a gente tem que se adaptar, né? Mas as universidades, os IF, eles têm também pessoas que deveriam ser preparadas para poder fazer esse acolhimento. Não, mas a gente vai mais profundo, não só as populações tradicionais, todos aqueles que não têm condições realmente de se manter, que não é nenhum privilégio para nós ter esses recursos, né? Essas bolsas permanentes, não é um privilégio, né? Realmente é uma necessidade que a gente precisa. Falando de fome, né? Eu tive nessa situação de conhecer alunos que precisaram, né, desistir, precisaram largar a sua universidade porque realmente não tinha condição nem de morar e nem de comer, né? Ali a gente vê, e é um futuro na qual a gente está cerceando, um futuro para as comunidades que estão começando. E eu volto a insistir, né? As comunidades tradicionais são as últimas a entrar, né? Porque isso, de uma forma ou de outra, foi cerceado desde o início, para que a gente não tivesse acesso à educação. E quando a gente tem acesso e vai numa construção dessa forma de acolhimento e fazer os alunos permanecerem, há uma destruição desse programa, né? Então a gente vê que é uma política realmente feita para não dar certo, né? Para que a gente depois, inclusive, acaba dizendo, olha, tá vendo aí? Isso não é para você. Você deve continuar ali na sua comunidade, não deve ter educação de qualidade, você deve buscar os serviços piores, e não que qualquer serviço é digno, mas buscar a sua qualificação é um direito, né? E a gente tem que lutar por essa questão de direito. E eu vejo que isso é sim um fator de desigualdade. Quando você promove isso, que você não dá esse acesso, que você não dá essas condições necessárias para um aluno continuar os seus estudos, né? É uma forma de destruir mesmo, né? É uma forma de cercear o acesso, o direito e a qualidade, né, das pessoas. A gente tem muita coisa para enfrentar. A gente precisa entender que esses processos eles são muito violentos e eles têm uma política clara para isso, né? Desde que começou essa luta de a gente acessar uma educação de qualidade, desde que começou a busca, né, dos povos tradicionais e também das pessoas que não têm condições de ter um estudo de qualidade. Eu considero os IF um estudo de muita qualidade, né? Os meus filhos estudaram lá, tenho
4 filhos que estudaram no Instituto Federal, e eu vejo, né, os professores, a dedicação, né, das pessoas lá estudando lá. A gente percebeu que a qualidade dos IFs são muito bons. Graças aos servidores, né, que eles são empenhados, como o Gui falou, né, não deixou ficar pior, né, por conta dos servidores, né, pessoas enganjadas, pessoas que são comprometidas, né, todos os servidores, ali, os colaboradores dos IFs, né, a gente percebeu isso. Como eu falei, eu tenho 4 filhos que estudaram nos IFs e a gente acompanhou isso, né. Toda essa dificuldade que comentamos aqui na mesa, realmente acontece, né? Desde a questão de transporte, a permanência, a alimentação, tudo isso. E não é culpa dos IF. Realmente é preciso ter uma política que valorize, né? Valorize esse estudo, valorize. A gente não quer que meta a mão, né, nos IF ali, que deixa isso, as condições sucateadas, né? Que a gente não quer que nossas crianças, né, os nossos jovens ali, eles desistam, né, de ter uma formação, né, e é preciso cada vez mais, eu acho que a sociedade mesmo cobrar, né, porque é uma educação para a sociedade, então a sociedade tem que realmente participar, os pais têm que realmente participar, há um conselho dentro dos IF, na qual muita gente não sabe, né, que há uma decisões que a gente precisa estar mais presente, né? E pensando nisso, nesse envolvimento da sociedade, envolvimento das coisas, a gente tem batalhado muito, né? Trazendo essas denúncias e essas participações também dentro dos IFs aqui. E é importante continuar, tanto o professor mais envolvido, os pais mais ouvidos, a sociedade mais ouvidos nessa valorização e por melhores condições, né? Dos nossos filhos. Sim. Uma coisa muito importante, né, que você tocou, Camu, é nessa defesa que a própria comunidade acadêmica do IFB faz. Os próprios professores e os próprios servidores técnicos, até os terceirizados que têm um trabalho incrível, assim, que são cada vez menos para mais trabalho, para mais alunos e ainda mantém um amor pelo Instituto, né? Então você olha toda a comunidade acadêmica dos alunos, desde os alunos, os pais, até quem trabalha no Instituto, nessa defesa. E é muito triste você olhar em como essas coisas culminam no adoecimento e, enfim, na precarização do serviço mesmo. Porque você vem, por exemplo, de uma conjuntura de país que é instável, a pessoa não sabe se tem comida amanhã, hoje come, amanhã não tenho certeza, amanhã eu como bem, no outro dia eu já não sei se eu tenho que comer. A política institucional como está, provocando desesperança, provocando ansiedade, porque essa instabilidade gera ansiedade. Se você não sabe o que você tem para o futuro, isso te gera uma ansiedade. E essa ansiedade é refletida dentro da escola. Os alunos ansiosos, assim, eu converso com os pedagogos, com os psicólogos do Instituto, e todos fazem o mesmo relato. É uma onda de ansiedade, de doenças emocionais que acabam afetando o rendimento desse aluno dentro da escola. E quem é que tem que lidar com isso? São os servidores e são os técnicos. Que por exemplo, desde, acho que foi 2017, se eu não me engano, o nosso salário já desvalorizou 38%. 2016. Em 2016 foi o último reajuste. O último reajuste. Então 38%. E aí, eu até entendo por que eu tô apertado, porque cada vez eu tô ganhando menos. Tá a mesma coisa no contra-cheque, mas no final das contas tá tudo mais caro e eu tenho 40% menos de salário do que o que eu tinha em 2017. E ainda tenho que
apesar das limitações de estrutura, de suporte, e dou o meu melhor para entregar o que eu posso de melhor para os alunos. E é isso, né? Servindo de psicólogo, porque a gente precisa dar esse suporte. E o corpo técnico também do Instituto segurando a barra, tanto a parte de assistência pedagógica, psicológica, que eles estão ali lidando com essa dificuldade dos alunos de permanência, estão ali lutando para os alunos permanecerem, para eles conseguirem superar as dificuldades, quanto a parte mais administrativa, que faz malabarismo para conseguir fechar o orçamento, para conseguir fazer ajustes aqui, ajustes ali, para conseguir manter um funcionamento mínimo. Então, assim, a gente tem que louvar o corpo de servidores do Instituto, de pessoas que trabalham, que estão envolvidas, porque se estamos abertos com essa política de desmonte, é por garra, é por amor àquilo que a gente faz, por amor à proposta, ao serviço que a gente está prestando para a sociedade. Quando se fala servidor, é desde o servidor da limpeza. Sim, né? sim. Os servidores da limpeza são a base que mantém também o Instituto aberto. Sem a higiene daquele espaço, se torna um espaço insalubre. E isso é em forma de denúncia mesmo. Quando os servidores da limpeza que são terceirizados, né? E você puxou esse tema tão sensível, né? Desde 2016 também não existe concurso público para o IFB, né? Porque contratar professores temporários é muito melhor, porque assim você não efetiva aqueles servidores que te exigirão uma melhora na qualidade do serviço, né? E isso resvala em todo mundo, né? Os professores, os servidores técnicos, os da limpeza, são a base, né? E a base lida com todas as consequências, né? Somos nós que assistimos os nossos estudantes falando que não tem comida, falando que não tem como ir, falando que é um acolhimento, inclusive, emocional que a gente faz, né? Um acolhimento maternal, paternal, que muitas vezes é nesse espaço de confiança da escola que as crianças procuram, muitas vezes se proteger, né? E quando você não faz um concurso público, isso é também um projeto, para que não hajam servidores que não podem ser demitidos quando questionam certas autoridades arbitrárias, né? Certas inconstitucionalidades que vão criando. Um exemplo é os servidores da limpeza que, quando foram exigir melhor qualidade de trabalho, foram demitidos em massa, né? Isso quer dizer o quê? Você é uma mão de obra meramente descartável. E é isso que eles querem cada vez mais, com esse sucateamento, com esse projeto de destruição, né? Dizer que somos mão de obra descartáveis. Sim. Essa questão da terceirização, você falando, eu lembrei de uma história, assim, muito emocionante, inclusive, lá no campus. E assim, a gente... óbvio, a gente está trabalhando ali no dia a dia, a gente estreita os laços e entra em laços de afeto, né? E eu lembro que houve um corte e que a gente iria precisar diminuir uma recepcionista, tinham duas. E, gente, as duas são como família pra gente, sabe? E foi, assim, um baque no campus, assim, meu Deus, como é que a gente vai ficar sem elas? De a gente chorar mesmo, assim, pensar, e de mãos atadas, assim, o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? E esses funcionários terceirizados, cada vez sofrendo, e acumula serviço, né? Se você diminui aqui, o outro vai fazer o trabalho por dois. E são pessoas que estão ali com garra, prestando um serviço de excelência, mesmo estando ali fazendo trabalho de outros 8, entendeu? Então, assim, é a total precarização e total desrespeito com a educação, com o básico da educação. Ninguém está falando do extremo, né? Estamos falando do básico. Do básico. Como é que a gente vai discutir? E aí você vê o orçamento da ciência e tecnologia também por água abaixo, né? Então é um projeto assim para manter. E eu fico tentando entender o que essa elite econômica, política tem na cabeça. Assim, qual é o projeto que eles... É voltar à escravidão. Isso.
Porque assim, se você não quer que que o povo como um todo seja ignorante, não tenha formação, é isso, assim. Cara, como é um pensamento É um retrógrado. pensamento perverso. Perverso. É um Isso é pensamento maldade. perverso. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e a gente ainda segue nessa lógica escravocrata, onde a mão de obra, quanto mais qualificada, mais cara. Sim. Então, como a gente vai fazer isso? A gente diminui a qualificação da mão de obra. Assim, a gente vai poder pagar cada vez menos. Isso, a reforma trabalhista é um bom exemplo disso, né? Que quanto menos a gente precisar pagar, né, melhor para essa grande pequena elite, que eu nem gosto de chamar de elite, eu gosto de chamar de corruptos privilegiados. Eles trabalham nesse desenvolvimento desse retorno a essa escravidão, onde quando você fala da reforma trabalhista, quando a gente fala de educação, a gente fala de trabalho de qualidade também, você não está em pé de igualdade para negociar com o seu contratador. Né? Você não está em pé de... a pessoa vai... Quem é que vai ser demitido quando disserem olha, eu preciso receber tanto, o meu trabalho vale tanto? Ele simplesmente vai olhar na sua cara e falar, ok, vai embora. Isso não é uma negociação, isso é um processo escravocrata. Sim. Né? É muito importante você tocar nesse assunto, porque eu vejo isso, assim, é um discurso que engana muita gente. E é muito importante a gente falar disso, assim, a gente não pode ser enganado por discursos. A quem interessa? E aí, o exemplo da reforma trabalhista foi um grande exemplo disso, né? A gente precisa desburocratizar, a gente precisa diminuir o peso para o empregador e tal, porque isso vai gerar empregos. E aí? Onde estão esses empregos? Quem foi que ganhou com isso? Quem foi que perdeu com isso? Quem perdeu foi o trabalhador e quem ganhou foi o grande empresário. E a gente não estou nem falando do micro e pequeno empresário, é uma outra história. Estou falando do grande empresário, é ele que ganha. E aí quando você vem com a proposta do novo ensino médio, a gente vai possibilitar caminhos formativos e barará. Na prática, o aluno da escola pública lá da Samambaia, ele não vai ter opção para escolher, não. Ele vai ter que aceitar aquilo que a escola está ofertando. Ele não vai ter como, tipo assim, se a vocação... Primeiro que já é uma discussão se aos 15 anos eu consigo escolher uma vocação, né? Então, mas aí eu sou empurrado para aquilo, escolho, aspas, a única opção que estão me ofertando... E vou ter uma formação muito aquém daquilo que eu deveria ter para lá na frente ter mais possibilidades, poder escolher caminhos. E aí, o que eu vou cursar na universidade, que curso tecnológico eu vou fazer. Mas não, eu fiquei limitado para ser uma mão de obra barata e sem formação crítica, sem formação humana. Então, assim, são propostas que podem parecer boas propostas, que eles vendem como boas propostas, que eles vendem como, nossa, isso aí, é isso que a gente precisa. Mas, no fundo, a gente precisa se perguntar quem é o beneficiado dessa proposta. Sim. A quem interessa, né? E ouvir quem é que está estudando educação pública, quem está estudando, os pesquisadores, os doutores, o que tem de pesquisa mostrando em todas as áreas. A gente ouve o que a elite está vendendo e a gente esquece de ouvir o que os especialistas da área falam sobre como melhorar e sobre como desenvolver aquele assunto. Quem lucra? O que muita gente não sabe é que somente aqui no Brasil a fortuna dos ditos bilionários aumentou em 30% durante a pandemia, que é um assunto, inclusive, que a gente precisa trazer aqui agora, né? Porque a gente está saindo, se é que estamos saindo, desse processo de pandemia, que foi um processo que adoeceu corpos e mentes, né? E sistemas, né? De fortalecimento da população. A fortuna desses bilionários, que são 55 bilionários aqui no Brasil... e 10 novos bilionários. A fortuna deles acumulada representa
90% de todo o patrimônio do Brasil, sendo que 90% da população brasileira vive em subemprego e beirando a miséria. Então, assim, eles representam 2%, menos de 2%, 0,2% da população, e eles estão com 90% do patrimônio. Então, assim, olha o quanto isso é díspare, né? 55 pessoas possuem basicamente 100% do patrimônio nacional. Perversidade. Não tem outro nome. Não existe outro nome. E uma falta também, assim, que a gente vê que essa política faz, né? Que traz desinformação para a sociedade, né? Tem pessoas que se vangloriam disso. Nossa, o Brasil tem 10, 9 bilionários. Mas para quem interessa, né, que a população está passando fome, né? Se a educação está um desastre, né? Se a violência aumentou mais ainda, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura. A sociedade tem que fazer essa leitura. As comunidades que são afetadas têm que fazer essa leitura. Eu acho que só uma base quando, né, a gente acordar para isso, que isso não é bom para nós, que o que nos colocam na nossa mesa, por exemplo, quantos venenos colocaram na nossa mesa, né? Quantas emendas, né, secretas colocaram na nossa mesa aí? Quanto o Brasil deixou, né, de dar acesso às pessoas carentes? E quantos famintos a gente está aumentando? Quantas pessoas que estão morando na rua? E essa desigualdade só aumentou. Então, eu acho que a sociedade, as comunidades, principalmente as afetadas, tem que se interessar pela política. E se interessar pela política é uma forma, assim, né, de começar a mudar esse país, né? Muitas pessoas hoje estão desacreditadas com a política. A política, ela realmente é o que muda, né? Os povos tradicionais perceberam isso, né? Agora, e nós estamos entrando na política, a gente precisa realmente demarcar a política, né? E a educação, e nas educações, os professores, os principais interessados, né? As pessoas que trabalham, né, nas universidades, nos IF, a gente tem que começar a demarcar essa política. Se apropriar disso. Realmente nós temos que ver quem é que não quer uma educação de qualidade. E nós já sabemos, né? É só entrar ali e a gente vê quem foi contra, quem votou contra. Nós tivemos uma votação, eu estive presente, né, lá na Câmara do Deputado, e tinha deputados contra, né, votar para esse orçamento, contra a população, votar contra vocês, né, principalmente votar contra os jovens, né. A gente percebe que há uma mudança, tem que os jovens, principalmente, assim, eles perceberam, né. Por quê? Porque estão sentindo na pele. Os alunos do Instituto perceberam, estão sentindo isso na pele. Então, quando a gente realmente é afetado por isso, a gente começa a ter essa mudança. Então, eu vejo que, principalmente, essa classe, né, que foi afetada começa a perceber. E nós temos que aumentar isso, que aí vai para outros cantos do país, né? Então, é no campo, é na cidade, é em todos os cantos. A gente tem que entrar na política. A gente, só através da política, é que nós vamos mudar aqui. E tem que ter representantes bons na política, porque essa educação não muda se a gente continuar mantendo essas mesmas representações lá, né? É um sistema monárquico que eles mantêm, né? Uma monarquia política em que eles fazem a maior parte da população acreditar que política não é para todos, que o debater político, sendo que política está em tudo, o debater político é chato, é maçante, e não é. Né? A política é o que vai nos levar adiante para um desenvolvimento social. Quem pensa política pública deve ser o público que a utiliza. Eu utilizo o ônibus. Eu quero um ônibus com banheiro, com ar-condicionado, com assento, que não quebre no meio do caminho. Isso é qualidade de vida. Né? Qualidade de vida não é quando você anda de carro, é quando o rico anda de ônibus. E nem deveriam existir super ricos. Porque para uma pessoa ser muito rica, muita gente está muito pobre. Né? Porque a divisão não é igualitária. Miranda, tem uma coisa importante também nesse contexto aí, né, que tentaram colocar para nós, né? Que eles têm o comando, que eles querem mandar, que só eles que dão as ordens. E tentaram fazer isso
com a democracia, acabar com a democracia. Porque aí sim, aí nós estamos mesmo, em outras palavras, assim, bem complicado, viu? E é só através da democracia realmente que nós vamos conseguir isso, de forma que a gente traga isso para o bojo, traga isso para discussão, para quem interessa, né, a não democracia, uma ditadura novamente aí. Nós estamos à beira, nós vamos ter eleições agora, né, e foi jogado isso para a sociedade, que é bom, né, ter uma ditadura, né, que é bom as escolas militarizadas, que é bom, né, como assim não ter recurso, né, não ter orçamento para as escolas, que é bom isso. Então nós temos que acordar, né? Tudo isso já passamos, todo esse processo de ditadura, de violência já passamos. Então ainda é assegurar no Brasil a nossa democracia. E a democracia é isso, é conversar, é dialogar, é ter essa interferência, né? Nós precisamos, né, sempre estar a democracia à frente da nossa sociedade. Acho que é isso, né? Democracia, educação. Então a gente Saúde. precisa. E são coisas básicas, né? Que a gente volta e a gente precisa reafirmar, e a gente precisa entender a importância, a gente precisa se posicionar, porque é isso. Se nós não nos propusermos a construir esse ideal de país que nós queremos, né? Enquanto isso, essa elite. Parte dessa elite está aí dominando e construindo e mantendo o país do jeito que eles querem. Então é isso. Qual é a expressão mesmo? Aldear a política. Aldear a política. E lembrar cada vez mais que política é um lugar de todos. Exatamente. Então queria agradecer. Vocês querem falar as últimas palavras? Obrigado pela presença. A gente que acredita, mas puxando a sardinha, né? 1881. Né? Porque falando de aldear, aquilombar e pertencer à política, somos nós, povo comum, que devemos ocupar os cargos que vão pensar na gente. Sim. Né? Eu queria agradecer, né? Agradecer essa gente que luta, que acredita ainda, né? Num país livre, né? Um país democrático. Agradecer aos educadores, as pessoas que estão lá na ponta mesmo, as pessoas que estão fazendo para que esse país seja melhor, né? Aquela pessoa da limpeza, como você falou, Miranda, a pessoa da limpeza, da copa, o pessoal que serve a água, o café ali, agradecer as pessoas que realmente estão comprometidas. Essas sim, essas são patriotas, essas pessoas que defendem esse país igualitário, democrático, esses são patriotas, não aqueles que querem acabar com a educação. Isso. Agradecer a toda a base. Dito e feito, obrigado. E a gente se encontra aí na luta. A gente se vê na luta. Nos encontramos em luta e nos fortalecemos no amor. No amor. E não é só 4 anos. Não é só por 4 anos. É pelo futuro. É pelo futuro.